Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ativos e passivos, enriquecer e empobrecer são termos simples, básicos que todo mundo deveria saber. Contudo, poucos compreendem e talvez essa falta de clareza seja um dos principais motivos que separe ou distancie cada vez mais os ricos dos pobres. E aí, como dizem, né? Enquanto os ricos cada vez ficam mais ricos, os pobres cada vez ficam mais pobres. E gente, não precisa ser assim. E eu não tô aqui falando dessa disputa de classes, essa guerra que a gente vê entre ricos e pobres, não é nada disso. Estou falando aqui de mentalidade rica, mentalidade pobre. E esse é um dos primeiros passos para quem quer enriquecer. Entender o que são ativos e entender o que são passivos. Enquanto o primeiro vai lhe deixar mais rico, o segundo vai lhe deixar muito mais pobre. E eu te pergunto, de qual lado você quer estar? Se esse tema lhe interessa, vem comigo, confia que o vídeo está incrível, eu te espero depois da vinheta. Bora lá! Fala investidor, fala investidora, cada vez mais rico, cada vez mais rica. Sejam muito bem-vindos, Paulo Boniati, criador do Saldo Zero. Se você ainda não estiver inscrito, como sempre, deixa o meu convite, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tem que ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre dinheiro, riqueza, investimentos, prosperidade, assuntos correlacionados. Se você não me segue, me siga também lá no Instagram, por lá temos a oportunidade de interagir de uma maneira muito mais próxima. E por último, comunidade do Saldo Zero. Gente, essa comunidade está incrível, cada dia crescendo mais, agora com salas, além de todas as salas que eu já comento aqui em todos os vídeos, agora temos salas de criptoativos, temos salas para falar de opções, temos salas para falar de tributação, etc. Vai lá, faça parte, tenho certeza que vai agregar muito para a sua vida financeira, beleza? Mas vamos lá, que tempo é dinheiro? Eu faço uma pergunta para você. Você gostaria de ganhar mais dinheiro? Eu imagino que poucos diriam que não. Alguns podem até dizer que não façam tanta questão, né? Apesar de algumas controvérsias. Mas a questão é o seguinte, você quer ganhar mais dinheiro? Gente, isso é fácil e está disponível para todo mundo. Você não precisa de um emprego melhor, você não precisa de um salário melhor, não precisa ganhar na loteria. A questão é que já há muito tempo as pessoas de mentalidade rica sabem como ficar mais ricas, enquanto as pessoas de mentalidade pobre, elas buscam o que lhe deixará mais ricas e aí depois acabam se lamentando que passaram a vida inteira buscando algo que lhe deixasse mais rico e acabaram não conseguindo e continuaram ou ficaram cada vez mais pobres. Mas o que são, né? Ativos, passivos, esse conceito de enriquecer e empobrecer? Gente, de maneira bastante objetiva. Ativo é tudo aquilo que traz dinheiro para o seu bolso, ou seja, você fica cada vez mais rico porque está recebendo cada vez mais dinheiro, enquanto os passivos é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso, ou seja, você fica cada vez mais pobre porque o dinheiro está indo embora, está saindo da sua mão. O rico, ele pensa da seguinte maneira: quando ele recebe aquela receita, seja mensal, seja anual, seja por salário, ou que seja, ele pega aquela receita, pega aquele capital que ele recebeu e ele investe, ele compra em novos ativos que lhe trarão cada vez mais receita, compra mais ativos que lhe trarão mais receitas e assim por diante. Enquanto o pobre, quando recebe aquela receita, a primeira coisa que ele faz é mandar tudo para passivo, é consumir tudo, é gastar tudo. Você quer exemplos? Então vamos lá. Exemplos de ativo, tudo aquilo que vai lhe trazer dinheiro, vai lhe deixar cada vez mais rico. Então nós temos lá seu emprego, seu negócio próprio, títulos de dívida. O que seria o título de dívida? Deve ser investir numa renda fixa da vida, ações, fundos imobiliários que vão te trazer receita. Os carros, quando destinados para geração de receita, quando é para trabalho, isso lhe traz um retorno financeiro. Imóvel, a mesma coisa. Imóvel pode ser um ativo quando lhe traz receita, quando você está ganhando dinheiro com isso. Agora, do outro lado, o que nós teríamos de passivos como exemplos? O próprio carro, mas agora quando utilizado para uso, para consumo próprio. Por quê? Porque esse carro se desvaloriza, você perde dinheiro com o tempo. O próprio imóvel, o imóvel próprio, quando utilizado para esse uso próprio, você não está recebendo receitas, mas você está pagando para morar. Uma manutenção, uma benfeitoria, etc. Financiamentos, muita gente compra, adquire bens por meio de financiamentos. É um grande passivo que você vai ter que ficar pagando juros. Empréstimos, a mesma coisa. Assinaturas, serviços. Eu já falei até em outro vídeo sobre essa questão de assinaturas, como você pode economizar dinheiro com elas, mas é um grande passivo. E esses são somente alguns exemplos. Mas o que eu quero que você entenda? O seguinte: se nós colocássemos ativos e passivos numa balança, certo? Nós teríamos aqui a balança dos ricos, nós teríamos muito mais ativos e muito menos
passivos. Isso, por si só, faria com que esses ativos nos trouxessem mais dinheiro para que nós pudéssemos comprar mais ativos e a balança ficaria cada vez maior em ativos, gerando riqueza para a gente. Do outro lado, a pessoa de mentalidade pobre, ela tende a ter o contrário. Ela acaba tendo mais passivos e menos ativos. Isso faz com que esses ativos sejam somente destinados para, os recebíveis desses ativos sejam destinados somente para o pagamento desses passivos. E ela começa a aumentar cada vez mais esses passivos. Aí ela precisa correr atrás de um emprego, de um aumento salarial, de uma outra fonte de receita para tentar ficar pagando esses passivos. Ou seja, é uma verdadeira corrida dos ratos, como muito bem fala Robert Kiyosaki lá em seu livro Pai Rico, Pai Pobre. E olha só, para você não entender que eu tô aqui só de lero-lero, eu vou te dar um exemplo do smartphone, né? Quem é que consegue ficar longe do smartphone hoje? Acho que praticamente ninguém. Tudo, né? O trabalho, escola, tudo gira em torno desse aparelhinho que nós não conseguimos mais ficar longe, e eu me incluo com isso também. Mas aí, eu te digo o seguinte, precisa ser o melhor smartphone? Precisa ser o mais novo? Aquele modelo recém-lançado? Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque isso é um dos grandes passivos atualmente. Você lembra que eu comentei com você que passivo é tudo que tira dinheiro do seu bolso? Sabe como é que o celular tira dinheiro do seu bolso? Pela depreciação. Sabe o que é depreciação? Desvalorização. Um aparelho, na média aí de R$3.000, um aparelho novo, em pouco tempo, gente, ele vai estar valendo meramente ali R$1.500. Sem falar das possíveis manutenções que muita gente deixa o aparelho cair. Tem que trocar tela, a bateria acaba, tem que trocar a bateria, enfim. Eu quero que nós façamos um exercício aqui. Primeiro que eu não quero criticar quem fica trocando o celular recorrentemente. Não é esse o foco, não é esse o ponto do vídeo, cada um sabe de si. Mas eu quero supor com você o seguinte. Vamos supor que você não trocasse o celular, tá? Não gastasse R$3.000 num celular e você pegasse esse montante, esse capital e investisse num fundo imobiliário qualquer. Vou trazer um exemplo aqui, não é recomendação de compra, mas o fundo IRDM11, já falei dele em outros vídeos. Esse capital investido nesse fundo lhe geraria anualmente, em forma de dividendo, R$390 anuais. Muita gente vai olhar assim, mas R$390 por tudo isso? Por esse capital todo, eu poderia estar com o celular, vou ganhar só R$390. É muito pouco, né? E aí eu te digo o seguinte, que as pessoas de mentalidade rica vão pensar diferente. E as pessoas de mentalidade rica vão pensar o seguinte, bom, esses R$390 eu posso reinvestir nesse ou em outro ativo que vai me dar mais retorno e assim por diante, virando uma verdadeira bola de neve. Para que você tenha uma noção ainda maior, eu projetei esses dois cenários num período maior e eu quero te trazer a real noção do impacto entre você trocar uma coisa pela outra. Antes disso, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, gente, de curtir e compartilhar com pessoas queridas. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? Mas voltando. Qual que é o cenário 1 que nós temos aqui? Então nós temos lá o smartphone de R$1.000 anualmente, tá bom? Só que detalhe, não seremos a ferro e fogo aqui. Vamos supor que você estará dando o seu aparelho antigo como parte de pagamento, beleza? Então você não vai desembolsar R$3.000 todos os anos. Só que, óbvio, nós sabemos que esses aparelhos, eles se desvalorizam. E eu fui atrás, uma média de mercado, os aparelhos celulares, eles se desvalorizam numa média de 50% em até 2 anos. Eu vou lhe dar uma colher de chá aqui, tá? Eu vou supor o seguinte, que você estará dando uma entrada com esse teu aparelho de R$2.100, uma desvalorização menor do que a média. E o restante, os R$878, você vai tirar do bolso. Ou seja, o teu desembolso anual será de R$878. Quem já deu o celular como entrada sabe que eu estou dando uma baita de uma colher de chá aqui, porque a facada é muito maior. O pessoal desvaloriza o teu aparelho muito mais. De todo modo, nós temos ainda o cenário 2, que é investindo e reinvestindo naquele mesmo fundo imobiliário que eu comentei contigo, o IRDM11, considerando os pagamentos de dividendos atuais. E o que nós teríamos aqui, gente? Em 20 anos, o cenário 1 do celular, você teria tido um dispêndio de R$19.000 nesse período. No final das contas, você teria um aparelho de apenas valendo R$2.100, já considerando a desvalorização, o que nos dá uma perda de 89% do capital. É como se você tivesse investido R$19.000 e no final das contas você tivesse apenas R$2.000. Do outro lado, no cenário 2, você teria tido o mesmo dispêndio de capital de R$19.000, sem considerar qualquer valorização da cota do fundo imobiliário, considerando somente os seus dividendos. Ao final desse mesmo período, você teria um capital de R$104.000, um ganho
aproximado de 432%. Se isso ainda não te impactou, vamos projetar o mesmo cenário para 30 anos, tá? O dispêndio para ambos os cenários seria de R$28 mil. No cenário 1, aquele celular trocando todos os anos, você teria tido uma perda de 93% do seu capital. Agora, no cenário 2, nas mesmas considerações, o seu capital estaria aproximado em 374 mil reais, gerando uma receita média anual de 43 mil reais. Esses 43 mil reais seria capaz de comprar muitos aparelhos celulares. Você deve ter percebido que eu não considerei a inflação, ou seja, não considerei nem de um lado, nem de outro, para facilitar os cálculos. Se nós considerássemos a inflação, esses números seriam muito mais expressivos e possivelmente a diferença seria até maior em favor ao fundo imobiliário. Agora veja, esse foi apenas um único exemplo de um dos passivos que nós temos na atualidade, chamado smartphone. Se nós fizéssemos o mesmo estudo considerando outros grandes passivos e trocando esses custos por ativos, nós poderíamos ter uma renda passiva de dar inveja a muito grande empresário por aí. E não saia do vídeo porque tem mais, porque falando em outros grandes passivos, eu gosto de dizer que nós somos produtos, de uma linha de produção da sociedade moderna. Nós simplesmente nascemos e entramos no piloto automático. Vejamos, depois que nós nascemos e crescemos, no decorrer da nossa vida nós aprendemos, nos ensinam a pedir desconto, mas não nos ensinam a pegar aquele capital e gerar retorno para a gente. Aprendemos como avaliar e comprar um bom carro, mas não nos ensinam como nós poderíamos pegar aquele capital e aplicar ele para gerar mais retorno para a gente. Aprendemos que temos que buscar uma boa especialização para conseguir um bom emprego, mas ninguém nos ensina que nós podemos e precisamos também ser bons empreendedores, sem dizer ainda também que não nos preparam para a perda desses empregos. Aprendemos a importância de preencher a nossa carteira de trabalho porque temos que nos preocupar com a aposentadoria, mas esquecem de nos ensinar também que depender da Previdência Social, depender do INSS, é um dos maiores riscos que nós estamos correndo na nossa vida e que nós precisamos saber bem investir o nosso capital, criar a nossa própria aposentadoria sem depender de governo, sem depender de terceiros. Aprendemos também a importância de nós termos o nosso imóvel próprio e muitas vezes o processo é por meio do financiamento, mas esquecem também de nos ensinar que se esse financiamento não for pago, não for honrado, o banco simplesmente vai tomá-lo da gente. Aprendemos a pesquisar as melhores taxas de financiamento, mas esquecem de nos ensinar como buscar as melhores taxas de investimento, taxas que vão nos permitir não comprar esse passivo hoje e investir esse capital para comprá-lo muito mais barato e com muito mais facilidade no futuro. E no fim, daqui 30, 40 anos, o que nós realmente aprenderemos ou que nós concluiremos é que tudo que nos ensinaram não foi para nos deixar mais ricos, mas muito mais escravos, trabalhar somente para pagar conta. Nossa vida é um foco total no passivo. Nesse ponto, eu espero que tenha ficado claro que se você quer enriquecer, você não pode ter o foco no passivo, mas o foco no ativo. Contudo, o que caracteriza algo como passivo, como ativo, não é o que, mas o como. Lembra que eu comentei contigo que os ricos, eles buscam o como enriquecer e o pobre, ele busca o que enriquecer. Um grande exemplo que nós temos aqui é o imóvel próprio. Muita gente acredita que o imóvel próprio é um grande ativo, quando na verdade não é. Ele é um dos maiores passivos que nós temos, porque ele nos tira dinheiro, benfeitorias, reformas, financiamento, ou o que seja. E aí muita gente fala assim, eu não concordo porque de um lado estou pagando financiamento, mas do outro eu poderia estar pagando um aluguel que também me gera custo. Sim, eu concordo com você, mas aí a questão não é comparativo com passivo, que nós estaríamos comparando o passivo com o passivo. E aí a decisão de uma coisa pela outra se caberia pelo que lhe gera menos custo. Se o teu financiamento lhe gera menos custo do que um aluguel, ótimo, vá para o financiamento. Agora, se de outro lado o teu aluguel, se você consegue um aluguel que vai te gerar um custo menor, proporcional, e te sobra um dinheiro maior mensal, você tem a capacidade de investir aquele capital e lá na frente, quem sabe, optar por comprar aquele imóvel à vista. De outro modo, o imóvel também pode ser um ativo. Quando que ele seria um ativo? Quando ele está lhe trazendo receitas, como por exemplo, quando você disponibiliza esse imóvel para locação. Quando você é o locador, você está recebendo receita, é um ativo. Até aí,
Tudo bem, daí nós estaríamos comparando essa receita desse ativo com outras opções de investimentos no mercado. A conversa também seria outra. Mas nós poderíamos trazer aqui outro exemplo, o carro próprio, que é a mesma questão do imóvel próprio. Muita gente confunde achando que ele é um ativo quando ele pode ser, na verdade, um dos grandes passivos da nossa vida. Eu imagino que pode ficar aquela pergunta, tá, e os ricos? Eles também têm imóveis? Eles também têm carros? Eles têm lanchas? Ou eles têm um monte de artigos de luxo? Isso não são passivos? São passivos. Mas sabe qual que é a diferença? Lembra da balança? Eles têm muito mais ativos do que passivos, ou seja, esses ativos lhe possibilitam comprar mais passivos, mas sempre mantendo a balança mais pesada para o lado dos ativos. E aí realmente nós temos que concordar com aquela célebre frase, né? Os ricos, eles ficam cada vez mais ricos porque focam em comprar ativos que lhe deixarão cada vez mais ricos, enquanto os pobres focam em passivos que lhe deixarão cada vez mais endividados e mais pobres. Se lhe gerou interesse em começar a investir, em começar a mudar a sua vida financeira, eu tenho aqui 3 grandes alternativas para você, 3 grandes opções para você começar a estudar hoje. A primeira é gratuita, uma playlist gigantesca do Saldo Zero aqui, passo a passo para você começar a investir, praticamente um curso do zero, tá? Segunda opção, meu livro Montando uma Carteira de Investimentos Inteligente, lançado junto com a editora Novatec. Vou deixar o link de compra lá direto da Amazon para você. E a terceira opção, para quem quer se especializar ainda mais, aí é o meu curso do Saldo Zero, a Liberdade Financeira. Aproveita que está com preço promocional lá no site. Gente, espero ter agregado mais um pouco de conhecimento, como sempre. Lhe desejo todo o sucesso, toda a prosperidade que eu sei que você merece. Por fim, sou Paulo Boniati, aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau. Como sempre,